Boa tarde a todos. O objetivo da apresentação deste texto é apresentar a discussão que foi efetuada em torno da adaptação de tarefas matemáticas com o propósito de que os alunos venham a utilizar de forma flexível e eficaz as diferentes representações no estudo das funções. As orientações curriculares apontam para que sejam utilizadas diferentes formas de representação a nível do estudo das representações, considerando a representação verbal, numérica, gráfica e algébrica, e também foi considerado neste estudo a representação tabular. Considera-se que a representação verbal é essencialmente utilizada na apresentação do problema e na interpretação dos resultados obtidos, só que apresenta um problema que não é universal e por vezes pode ser utilizada de forma ambígua, conduzindo a associações incorretas. A representação numérica normalmente é utilizada na compreensão inicial de um problema ou então na investigação de casos particulares. Apresenta como uma desvantagem o facto de não ser generalizável. A representação gráfica, principalmente no ensino básico, pode ser bastante apelativa e intuitiva no estudo das funções para os alunos, no entanto não podemos esquecer que é bastante influenciada por fatores externos e que frequentemente só apresenta uma parte do domínio no estudo da função. A representação algébrica é a representação concisa, geral e efetiva na apresentação de padrões e de modelos matemáticos. No entanto, como se trabalha com símbolos algébricos, esconde-se muitas vezes o verdadeiro significado matemático e a natureza do objeto. A representação tabular é uma mais-valia para a passagem do estudo da aritmética para o estudo algébrico, ou seja, do mundo concreto para o mundo abstrato. Quanto às representações, é importante focar que se deve trabalhar com diferentes formas de representação, promover a passagem de informação de uma representação para outra, de forma a criar que o aluno consiga criar e perceber a relação existente entre as várias formas de representação de um determinado conceito e daí tirar as semelhanças e as diferenças, as mais-valias de cada uma das formas de representação. As tecnologias é uma mais-valia para o trabalho com as diferentes formas de representação, ou seja, para o uso de múltiplas representações no estudo das funções, uma vez que melhora a aprendizagem, melhora as oportunidades de aprendizagem das funções. Porquê? Porque a tecnologia permite a construção correta e eficiente de muitas das formas de representação. E, para além disso, podemos trabalhar de forma dinâmica, explorar as diversas formas de representação e de conciliar, uma vez que muitas vezes os ambientes de trabalho permitem que tenhamos presente todas as formas de representação, em particular o GeoGebra, que foi o software utilizado neste estudo. Quando nós criamos uma tarefa com o intuito, ou seja, quando nós criamos ou adaptamos uma tarefa com o intuito de promover o uso de diferentes formas de representação, deve-se ter em conta algumas características. A situação-problema deve ser apresentada em diversas formas de representação, deve ser apresentada de diversas formas de representação e depois deve aparecer uma sequência de questões que devem ter diferentes propósitos. Inicialmente, um conjunto de questões para a familiarização com a representação inicial e, posteriormente, deve-se colocar questões em que o aluno tenha que efetuar a transição entre as diferentes formas de representação, ou seja, a criação de todas as formas de representação que se propõe trabalhar. E, por fim, um conjunto de questões de exploração onde o aluno pode recorrer a qualquer forma de representação que queira e que ache mais conveniente para dar a resposta. Esta experiência de ensino consistiu na adaptação e na criação de 6 tarefas, com o propósito dos alunos utilizarem diferentes formas de representação no estudo das funções. Essas tarefas foram incluídas na planificação da professora onde foi aplicado este estudo. Essas aulas em que foram aplicadas estas tarefas tiveram sempre a mesma estrutura, em que era apresentada a tarefa, era dado esse guião da tarefa aos alunos. Os alunos trabalhavam de forma autónoma, de forma a construir as diferentes representações e a dar resposta às questões colocadas e, no final, era efetuada uma discussão. Posteriormente, esses dados foram recolhidos através das resoluções dos alunos e da observação efetuada durante a realização das tarefas e as tarefas que neste texto foram focadas foram as 2 primeiras. E o que é que se considera quando se adapta, quando se faz a adaptação, ou quando é que se cria a tarefa de forma a promover o uso das múltiplas representações? É ter em conta a estrutura comum, ou seja, questões de familiarização, transição e de exploração,
ter em conta que vai ser sempre utilizado um software, neste caso o GeoGebra, e também foi tido em conta o contexto em que era o contexto da tarefa, ou seja, se era um contexto matemático ou se era um contexto real. Tendo em conta a estrutura das tarefas e tendo em conta aqui uma das tarefas, em particular a tarefa 1, era constituída por a questão de familiarização, era constituída pelo enunciado escrito, em que era apresentada uma tarefa com os diferentes tarifários. Posteriormente, os alunos tinham que efetuar a transição desta forma de representação, ou seja, de como era colocada a questão problema, e criar todas as outras formas de representação. Tendo em conta que nestas 6 tarefas que foram colocadas nesta experiência de ensino, a forma como eles transitavam foram sempre solicitadas de forma diferente. Nesta primeira tarefa, na tarefa 1, era solicitado primeiro o preenchimento de tabelas, ou seja, a criação da representação tabular, posteriormente a representação gráfica e, por fim, a representação algébrica. Trago aqui um exemplo de uma das formas como é que os alunos chegaram à representação algébrica, uma vez que a forma como eles chegaram mostra uma mais-valia do uso do GeoGebra, porque como eles construíram e como completaram as tabelas, ou seja, construíram a representação tabular através do GeoGebra, tiveram que utilizar as referências das células e foi uma mais-valia para a generalização, ou seja, para chegar à expressão algébrica do problema, que representava cada uma das situações. Na explanação foram colocadas questões mais abertas, questões relacionadas com o problema que estava em questão, em que os alunos podiam recorrer a qualquer uma das formas de representação que quisessem e achassem mais adequadas. Em que, muitas vezes, eles para responder a uma das questões, ou quando tinham mais dentro de uma questão tinham que responder a mais do que uma coisa, eles conciliavam formas de representação. Como, por exemplo, que se tivessem que preencher uma tabela em que ou era dado a imagem ou era dado o objeto, conforme fosse o valor, eles ou recorriam à representação gráfica ou à representação algébrica. Dada a falta de rigor na representação gráfica, eles sentiam necessidade de recorrer à representação algébrica, principalmente neste valor, que era 2/3, quando eles iam fazer na representação gráfica dava 0 e eles sabiam que não poderia ser. Como conclusões, como tínhamos como objetivo discutir a forma de como é que, adaptando determinadas tarefas, promove o uso flexível e eficaz do uso de representações, tendo em conta a estrutura das tarefas, o tipo de questões colocadas e o contexto em que era realizada, o contexto que era focado na tarefa, concluímos que nas questões de transição os alunos conseguiram efetuar transição entre qualquer forma de representação, uma vez que não seguimos sempre a mesma regra de passar de uma forma de representação para outra, foi variando, mas no entanto verificou-se que eles tiveram mais enfoque na passagem da representação tabular para a algébrica e entre a gráfica e a tabular. Quanto nas questões de exploração, como eles tinham liberdade de escolher a forma de representação a que recorreram maioritariamente à representação gráfica, no entanto, todas as formas de representação foram utilizadas por estes alunos. Também o que se observou foi que, para além de utilizar uma forma de representação para responder, muitas vezes conciliaram diferentes formas de representação, essencialmente a representação gráfica com a representação algébrica e a representação tabular com a gráfica. Quanto à estrutura, dado que os alunos conseguiram utilizar as múltiplas representações no estudo das funções naquelas tarefas, verificou-se então que a estrutura era uma vantagem para que os alunos pudessem utilizar então dessa forma eficaz e flexível as representações. Dessa forma, tirando o maior partido das vantagens e suprimindo as desvantagens de cada uma das formas de representação. No entanto, como eles utilizaram essas formas de representação, tanto nas tarefas que focavam no contexto matemático, como nas que focavam no contexto real, ou seja, não houve diferença no facto do contexto que era focado, diz então que o contexto aqui não é relevante para o uso das múltiplas representações. Quanto ao uso da tecnologia, em particular do GeoGebra, verificou-se que há uma facilidade de rapidez e rigor quando se recorre ao uso do software, e o facto de promover a visualização em simultâneo permite estabelecer conexões, lidar de forma criativa com as representações, com a transição entre elas e a sua conciliação. E tá. Já está.